Fala, meu parceiro rubro-negro, minha parceira rubro-negra, vamos às notícias do Flamengo e vamos estar comentando, repercutindo aí, né, a entrevista de Mister Jorge Jesus ontem no Bem Amigos. Pedrão, a entrevista do Jorge Jesus mudou alguma coisa em relação à contratação dele? Será? Vamos estar vendo aqui, vamos estar conversando sobre isso, vamos estar batendo um papo aí sobre a medida absurda que o Conselho Deliberativo do Flamengo adotou ontem, que é de limitar os sócios off-Rio, e várias outras notícias do Flamengo. Então assiste o vídeo completo, se inscreve no canal, meu parceiro. Tem um botão vermelho aqui embaixo, aperta esse botão vermelho, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação e amassa o like. Beleza? Tranquilão? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. E antes de mais nada, eu preciso da sua força, torcedor rubro-negro. Você que apoia aqui o canal, né? Apoia as minhas posições. Quer ver o Jorge Jesus no Flamengo? Estamos movimentando uma hashtag que é hashtag JJ até o dia 20. Meu querido, deixa aqui nos comentários hashtag JJ até o dia 20, tá? Me segue no Twitter, Mengão Melhor, tudo junto, pra gente movimentar essa hashtag lá. A gente vai fazer esse barulho. E me segue no Instagram também, Mengão.melhor, pra gente movimentar essa hashtag também no Instagram, JJ até o dia 20. Deixa aqui nos comentários, beleza? Vamos lá, rapaziada, vamos estar comentando as notícias do Flamengo. O negócio é o seguinte: o Flamengo pode lucrar cerca de 3 milhões de reais no jogo dessa quarta-feira, mais conhecido também como amanhã, pela Copa do Brasil. O Flamengo vencendo o Altos, avança às oitavas de final da competição e a premiação para avançar às oitavas de final são de 3 milhões de reais. Então, Flamengo, por favor, eu sei que, cara, é quase impossível o Flamengo ser eliminado, mas nesses momentos que estamos vivendo, eu não duvido de nada. Então, Flamengo, por favor, não vamos vencer bem, 4, 5-0 para garantir esses 3 milhões aí no bolso do Mengão, tá? Vamos lá. Vamos passar para o próximo assunto. Ó, Raíssa Simplício, informação, no meu ver, assustadora. Assustador que eu vou ler isso aqui, que eu vou ler para vocês agora. Flamengo não se assusta e entende que o número de lesões no elenco está dentro do normal. A falta de entrevista de Tanuri, chefe do departamento médico, é decisão conjunta entre diretoria, comunicação, departamento médico, comissão técnica e atletas. No meu entendimento, é um completo absurdo. O Flamengo não fala que, não, porque nós temos transparência, porque o Flamengo é um clube transparente financeiramente falando, beleza. Mas cadê a transparência do departamento médico com a torcida? Explicar o que está acontecendo, porque no momento a gente vê o Marinho, que é diagnosticado com a fratura na costela, e 2 dias depois ele volta a jogar. A gente vê o Fabrício Bruno, Fabrício Bruno não tem nada demais. E aí o cara não voltou até agora, 40 dias depois. E deve ficar até 5 meses fora, dependendo da situação. A gente vê aí um Santos de que é bobeirinha, vai voltar daqui a pouco. Agora a notícia que surge é que o Santos vai voltar só mês que vem. Então, assim, é uma falta de transparência, não só em relação à entrevista, como também a publicação de notas do Flamengo no Twitter não condizem com o que acontece depois. É uma coisa assim, cara, bizarra. E o Flamengo não se assusta e entende que o número de lesões está dentro do normal. Uma coisa assim que eu realmente não entendo. Outra informação sobre a Raíssa Simplício, vamos lá. Diego Alves está chateado com a falta de chances no Flamengo, mas quer cumprir o contrato até dezembro. Sem Santos, Diego Alves vive a expectativa por uma nova oportunidade contra o Altos pela Copa do Brasil, mas o Paulo Souza escolheu o Hugo. Porque é o seguinte, o Paulo Souza havia deixado bem claro, né, que ia funcionar esse sistema de, na Copa é o Santos, no Brasileiro é o Hugo. O Santos está lesionado, logo o Diego Alves deve ter pensado, se ele está escalando o Santos na Copa e o Hugo no Brasileiro,
como não tem o Santos agora, ele deve me escalar na Copa e o Hugo no Brasileiro. Mas não, né? Parece que foi perguntado ao Paulo Souza lá na entrevista coletiva quem seria o titular e ele confirmou, o titular vai ser o Hugo, né? Então assim, realmente parece que o Diego Alves sequer vai ter mais oportunidades. Eu acho que quando o contrato do Diego Alves se encerrar, tem que finalizar por ali. Muito obrigado, Diego, sou muito grato por tudo, de verdade, tá? Muito obrigado pelas defesas, pelos títulos, mas pelos pênaltis defendidos, mas muito obrigado por tudo. Só que aí o que acontece é o seguinte, o Diego Alves, porra, eu acho que pelo menos esse jogo contra o Altos poderia pôr ele pra jogar. O Hugo também não é uma unanimidade no Flamengo. Ele falhou no último jogo feiamente. Falou de forma patética o Hugo. Ridícula a fala do Hugo. Por que não bota o Diego Alves agora? Não é o Santos a Copa, o outro o ponto corrido? Mas não, vai deixar o cara lá no banco, né? Enfim, então se eu fosse o Diego Alves, eu já pegava o boné e vai para outro clube, meu filho. Que no Flamengo realmente parece que se você não vai ter aí, se fala muito que, não, porque o Paulo Souza é a gestão de grupo, tem o grupo na mão. Tem nada. Tem grupo na mão nada. Pelas informações que a gente recebe, olha, meus amigos, não tem grupo na mão nada. Vamos lá. A torcida rubro-negra emitiu uma nota oficial sobre a decisão do Conselho Deliberativo de limitar o número de sócios ao Rio. Uma decisão absurda, duas decisões absurdas, aliás, que aconteceram ontem, que foi a limitação de sócios off-Rio para 1.000 sócios, um completo absurdo isso, né? O Flamengo, que tem a maioria da sua torcida fora do Rio de Janeiro, limita isso. O Flamengo só é o Flamengo por conta da torcida fora do Rio de Janeiro, gente. Eu sei, a torcida do Rio é gigante, é grande pra cacete, a gente lota o Maracanã todo jogo, eu sei, não tô desprezando isso. Só o que eu tô falando é que se o Flamengo tivesse só torcida no Rio de Janeiro, o Flamengo seria um clube do Rio de Janeiro. Mas o Flamengo não tem só torcida no Rio de Janeiro. O Flamengo tem torcida no Brasil todo. E por isso que o Flamengo é o que é. E por isso que o Flamengo recebe o que recebe da televisão. Porque sabe que vai ter uma audiência maior. Mas as pessoas ignoram isso. As pessoas dentro do Flamengo estão nem aí para isso. Limitaram o número de sócios para 1.000. Um completo absurdo. E aí a gente vê, por exemplo, outra situação também. A situação de que foi votado ontem que iriam colocar uma emenda no estatuto que, como é que eu posso explicar? Quem se elegesse a cargos públicos ou exercesse cargos públicos não poderiam ter cargos dentro do Flamengo, como a situação do Marcos Braz, que é vereador e vice-presidente de futebol. Negado também. Foi negado. Esse foi negado. Negaram a proposta. Tá vendo como é que é a situação? Cara, é inacreditável o que está acontecendo com o Flamengo. Eu tô muito preocupado com o que acontece no Flamengo, para ser bem sincero com vocês, que essas situações aí, está me lembrando a outro clube. Essas situações estão me lembrando ao Vasco da Gama, que tem exatamente esse tipo de política, que prejudica o clube, tá? Mas enfim, né? Lamentável, né? Ainda gritei aqui, mas pra vocês verem, cara, às vezes as pessoas, elas acham que aqui a gente, youtuber, tem um poder assim de decidir. Não tem. Não tem. Quem tem um poder são vocês. A gente pode até se mobilizar, mas eu gritei aqui, os caras foram lá provar. Não adianta. É uma formiga gritando no planeta Terra. Mas várias formigas juntos, em prol de um objetivo, conseguem. Aí a gente consegue. Por isso que eu preciso que você me siga no Instagram, no Twitter, a gente movimentar esse raio dessa hashtag aí, pra gente conseguir fazer algum barulho, tá? E a raça rubro-negra se manifestou contra, tá, gente? Essa situação. Tá aqui, ó. Ontem, dia 10, fomos surpreendidos com a decisão do Conselho Deliberativo do Clube de Regatas do Flamengo. Em uma noite infame para a história do clube, além de outras medidas, ficou decidido que haverá um número máximo de sócios off-Rio. Com isso, o Conselho, representado por conselheiros, virou as costas para o maior patrimônio rubro-negro, sua nação. Com a anuência da presidência do clube, Rodolfo Landim, sua base de apoio e, inclusive, oposição,
Os que acham donos do Flamengo, junto a todos que eles compactuaram, mostram quem de fato são e para quem governam. A minoria que não representa a nação rubro-negra, né? O pessoal lá do clubinho do Leblon, né? Do Leblon não, da Gávea. Presidente, vice-presidente, diretores, conselheiros, omissos ou anuentes com esse ato, se mostraram indiferentes para com os seus anseios da nação, que, diga-se de passagem, só é lembrada pelos moradores do Leblon quando é conveniente. Publicamente, tem-se orgulho da torcida. Nos bastidores, as máscaras caem. O Flamengo é do povo, gostem vocês ou não. E isso nunca vai mudar. Por mais que eles tentam mudar isso, isso nunca vai mudar, né? Vamos lá, gente. Já ficou definida a arbitragem para o confronto contra a equipe do Altos do Piauí pela Copa do Brasil. O jogo vai ser no Raulino de Oliveira, o Estádio da Cidadania, lá em Volta Redonda, meus amigos. E vamos ver aqui quem apita o jogo, ó. Vamos lá. Douglas Marques Flores, do quadro de São Paulo, será o árbitro da partida. O juiz terá o auxílio de Marcelo Vangassi e Daniel Luiz Marques e Rafael Martins, né? São os dois bandeiras e o quarto árbitro. Vale lembrar que não tem VAR ainda nessa fase da Copa do Brasil. Se eu não me engano, nas oitavas de final já tem a presença do VAR. Se eu não me engano, se não tiver... A CBF é outra vergonha também, né? A gente fala da Conmebol que não tem VAR durante a competição, né? Durante a fase de grupos, né? Mas a CBF também não tem VAR no início da Copa do Brasil, que é um... Eu acho assim, cara, eu sou prático. Ou tem VAR na competição inteira ou não tem nenhum... Porque, pô, aí você prejudica um clube numa fase X, né? Aí na outra fase X tem o VAR. Ou você sem querer beneficia um clube, aí na outra fase X tem o VAR e esse clube é ajudado não, como é que eu posso dizer? É beneficiado pelo VAR também. É beneficiado, nem a palavra certa, mas foi a forma que eu consegui me expressar. Vamos lá. Vamos entrar na pauta do Jorge Jesus, gente. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Vamos entrar na pauta do Jorge Jesus, porque o Jorge Jesus foi ao Bem Amigos ontem, deu uma entrevista e foi uma situação completamente diferente do que nós vimos da publicação da coluna do Renato Maurício Prado, tá? Vamos lá. Jorge Jesus diz que Everton Ribeiro, Gabigol e Gerson sentiram muito a final do Mundial de Clubes pelo Flamengo. Ele comentou, né? Analisou a derrota do Flamengo pro Liverpool naquela ocasião em Doha. Globo desmente notícia de que Jorge Jesus não quis dividir o programa com Luiz Castro. Ou seja, quem estava chamando aí o Mister de arrogante, prepotente, que não queria dividir o programa com o técnico do Botafogo, é mentira. A própria Globo não quis os dois juntos no mesmo programa, tá? E outra, mesmo se ele não quisesse dividir, direito dele não dividir. Jorge Jesus é uma estrela, é o maior técnico da história do Flamengo, na minha opinião, tá? Que eu vi no Flamengo. Então, assim, pra mim também ele tem que ter entrevista só pra ele. Não tem que dividir entrevista. Vamos lá. Jorge Jesus admite restringir treinamentos, porque ele disse que não deixa ninguém ver o treino, que não aceita negócio de fazerem estágio com ele, essa situação, o treino é dele e ninguém lá vai ver o treino. E o treino do velhinho é diferenciado, meu filho. É diferenciado que o time começa a jogar pra caramba. Eu vejo muitas pessoas comentarem, nossa, como torcedor do Flamengo tem exata certeza que o Jorge Jesus daria certo novamente. Olha, dar certo ou não é uma questão, mas que o desempenho do Flamengo seria bom, eu tenho certeza absoluta disso. Eu tenho certeza absoluta que o desempenho do Flamengo melhoraria 1000% com o Jorge Jesus como técnico do Flamengo. E por isso que vamos subir a hashtag, comenta aí, hashtag JJ até o dia 20 pra gente fazer esse barulho, as formiguinhas se juntar e a gente conseguir trazer o velhinho de volta, tá? Vamos lá, gente. Jorge Jesus admitiu que teve a chave do ninho do urubu, confirmando que mandava e desmandava ali dentro, que sempre foi parte da sua prática e que não deixa absolutamente ninguém copiar os seus treinos ou fazer estágios com ele. É o que eu acabei de falar. E outra, gente, olha só.
O Flamengo só foi campeão do que foi. Só foi campeão brasileiro com 90 pontos. Olha, se fosse um outro técnico, tipo o Abel Braga, talvez até poderia eventualmente vencer o brasileiro. A Libertadores acredito que não. Mas eu duvido que qualquer outro técnico que assumisse o Flamengo, principalmente brasileiro, seria campeão brasileiro com 90 pontos e seria campeão da Libertadores, né? Campeão da Libertadores 24 horas depois campeão brasileiro. Você sabe por quê? Porque esses treinadores eles têm uma filosofia de poupar jogador. Ah, Pedrão, você está dizendo que o Jorge Jesus não poupava? Gente, ele poupava, mas era coisas pontuais. Ele tinha Exos, a Exos falava com ele, ó, tal jogador vai estourar. Aí ele ia, tirava o Felipe Luiz, aí jogava o René, ou então eventualmente tirava o Rafinha, jogava o Rodinei, ou o João Lucas, né? Ele tinha, né, todo um aparato ali que o ajudava nas escolhas, entendeu? Não era um rodízio, não poupava o time inteiro, ele poupava ali peças pontuais. E por isso que o Flamengo foi o sucesso que foi. E ele também foi sabatinado, foi perguntado por que ele saiu do Flamengo. E ele disse, o mundo mudou pela pandemia. Eu tentei, fui a Portugal, voltei e a pandemia não acabava. Eu ficava sozinho em casa. Meu motorista ia comprar comida e deixava na porta. Aí comecei a pensar nos meus filhos. Se não fosse a pandemia, eu nunca teria saído do Flamengo. O que a gente já vem falando há tempos. Ele já é um senhor, não vou dizer, ele é velho, ele é um senhor de idade. O vírus, né? Ele se caracterizou por ir de forma mais pesada justamente em pessoas um pouco mais velhas, né? Então, assim, o cara ficou com medo, bicho. E o Flamengo, o Brasil naquele momento era o ápice da pandemia. Era um pico, não tá igual hoje, tá tranquilão, né? Ainda tem algumas situações, mas né, já reduziu bastante. Era o ápice ali. Então a gente tem que entender esse tipo de... O cara ficava trancado num apartamento o dia inteiro, velho. Sem fazer nada, porque não podia treinar o time. Nem treinar podia ainda. Vamos lá. Conselho Deliberativo do Flamengo reprova a emenda de proibição... isso aqui eu já falei. Landim defende departamento médico durante a reunião. É lamentável, hein? Landim dependendo... Landim disse ao Mauro César que se o Flamengo estivesse sem técnico, provavelmente traria Jorge Jesus, mas só se fosse com a multa altíssima. Gente, isso não existe. Esse negócio de multa alta para técnico, isso aí não existe. Sabe por quê? Olha só. Se pintar um clube europeu interessado em contratar, se o técnico quiser ir embora, vai embora. Não adianta botar multa. Não adianta, gente. Não adianta esse tipo de coisa. De verdade mesmo, não adianta. Vamos lá, gente. Se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like, me segue no canal 2 também, Pedrão Oficial, que eu vou estar publicando o vídeo lá. Beleza? Tamo junto, galera. Valeu, saudações brunegras.